tudo bom? Voltamos com nossas aulas na TV. Professora Tatiane Soares agora está no 5º ano com vocês, mas continuamos com a aula de língua portuguesa. Quero desejar a todos uma ótima semana. Estaremos juntinhos, eu aqui no estúdio e você aí em casa, todas as segundas e terças-feiras. Antes de nós começarmos nossa jornada pelos estudos e pelo aprendizado, eu quero que você aí de casa levante, se você estiver sentado, tá bom? E estique os braços assim para cima. Agora abra bem grandão. Eita, professora, a senhora tá apressada. Tá bom, vou esperar vocês. Abre assim bem grandão. Abriu? Agora eu quero que vocês sintam o meu abraço. Assim, bem apertado, aperta, bem apertado. Fecha os olhinhos. Deu para sentir? Olha, é esse abraço que nós queremos dar em vocês. Será que a gente vai fazer isso logo, logo? Não sabemos, mas esperamos que sim, porque está todo mundo roxinho de saudade de nossas aulas presenciais. E agora, já que não temos, vamos aproveitar que voltamos com nossa programação pela TV. E pela TV, ninguém fica de fora, não é verdade? Então vem comigo. Desejando aqui a todos vocês que sejam bem-vindos, alunos e alunas. Hoje começamos uma nova jornada cheia de estudos e diversão. Sim, porque estudar é diversão, não esqueçam disso. Vamos ver aqui o que nossa amiguinha quer dizer pra gente? Vamos ler a mensagem de afeto? Vamos? Então, vocês lembram que sempre iniciávamos a aula com uma mensagem de afeto ou uma mensagem diária, para a gente refletir e começar o dia assim, bem animado. Então, vamos ver que mensagem eu trouxe para vocês hoje? Coisas que fazem bem. Elogios sinceros, conversa fiada. Quem não gosta de uma conversa fiada, hein? Amigos e livros, banho de mar, tá todo mundo com saudade. Beijo e abraço, sorvete na casquinha, sorrir sem motivo, gentilezas. Todos nós gostamos de gentilezas e, nesse momento que a gente está vivendo, gentileza é extremamente necessária. Então, vamos ser gentis, porque nós somos lembrados pelo que fazemos, por nossas atitudes, tá bom? E agora, a gente vai ler. Agora é hora da leitura. E nossa amiguinha trouxe algo pra gente. Uma coruja. Por que será que ela colocou uma coruja aqui? Vamos ver? A coruja representa a sabedoria. E sabe por quê? Por gostar muito de ler. Vamos ler com ela? Sejam como corujas. As corujas são sábias, porque gostam de ler. E eu trouxe para vocês hoje esse livro que tem o título Conto ou Não Conto? De Abel Sidney. Foi ele quem escreveu. E quem ilustrou foi a Rosana Almendares. Então, vamos juntos ler esse livro e vamos prestar muita atenção. Sentadinho ou deitado, pega uma cadeira, senta no sofá, senta no chão. Mas eu quero que você preste muita atenção. Por quê, professora? Bom, porque todo livro tem um ensinamento. Seja o gênero que for, a gente sempre tira um ensinamento do livro. E eu quero que você me conte o que aprendeu hoje com esse livro, beleza? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias.
Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Vocês estão curiosos para saber que segredo era? Vamos descobrir? Minha mãe saiu para fazer compras, esse é o segredo, tá? E eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Olha, a prima dela ficou assim, achando terrível. Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não, pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao lado, bem quietinha. Disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. Eita, ela gelou. E agora? Uma pessoa que coça a língua para contar um simples, imagine um mais sério. Vocês estão pensando aí o que aconteceu? Vamos descobrir? E fez suspense. Disse, repentinamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E se fosse você agora, hein? O que você faria? Ela já começou dizendo que ouviu o segredo que
A outra estava contando para a mãe dela, mas ela não chegou a contar o segredo. Ela refletiu e não contou. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Fim. Professora, o que foi que você aprendeu? Eu aprendi muito lendo esse livro. E você aí de casa? Conseguiu aprender algo? Bom, se você ainda não conseguiu fazer uma reflexão, eu vou te ajudar. Esse livro, ele traz reflexões não só para você, meu aluno e minha aluna, mas para a mamãe e o papai. Quando somos crianças, não entendemos bem o que é segredo, mas nós não podemos compartilhar o segredo de alguém de forma nenhuma, porque o segredo é de outra pessoa, não é nosso. Só quem pode escolher contar ou não contar é o dono do segredo. E você, mamãe e papai, quando algum dos filhos ou sobrinhos vierem a vocês ou netinhos dizer que querem contar o segredo de alguém, façam como essa mãe. Pergunte primeiro a eles se eles podem contar esse segredo. Façam eles se questionarem se realmente é para se contar, porque segredo é segredo e pode destruir amizades. Não destruiu aqui porque ela fez a reflexão, não contou e as duas continuaram essa amizade linda que dura até hoje, tá bom? Então, ó, vamos fechar a boquinha, tá? E agora, nós vamos para a nossa próxima etapa dessa aula, que é o nosso gênero em foco. Agora, nós vamos tentar adivinhar qual é o gênero da semana. Sim, porque nós estamos começando a semana e eu tive esse privilégio de iniciar as nossas aulas na TV com vocês. Olha só que privilégio, maravilhoso. Então, adivinhe qual é. O gênero da semana é um gênero que faz exposição de ideias. Ah, professora, mas tem muitos gêneros que fazem exposição de ideias, ainda não dá para eu saber. Bom, esse gênero, ele defende um ponto de vista. Olha, isso aí já diminuiu bastante nosso leque de gêneros. O que mais? Bom, ele utiliza argumentos para poder defender o ponto de vista que ele apresentou nas ideias. E ele também discorda de outros pontos de vista. Logicamente, ele precisa fazer isso para defender o seu próprio ponto de vista. E aí, você de casa, já conseguiu descobrir qual é o nosso gênero? Ainda não? Tá. Então, eu vou te mostrar uma imagem. Quando você olha para essa imagem aí de casa, o que é que você consegue visualizar? Bom, professor, eu vejo uma menina negra abrindo os braços, comemorando alguma coisa. Deixa eu contar para vocês quem é essa menina. Essa menina é a Marley Dias e ela está em um encontro de mulheres influentes organizado pela revista estadunidense Forbes. Nesse encontro, ela apresentou uma ideia e defendeu essa ideia. A ideia de que houvesse mais livros com personagens negras. Olha que maravilha! E essa menina é uma adolescente. Ela já teve essa coragem de ir e defender o seu ponto de vista diante de tantas pessoas. É o gênero artigo de opinião. Ela fez um artigo e colocou a sua opinião defendendo ela com muitos argumentos, resultado de muitas pesquisas, porque artigo de opinião, vou dizendo logo a vocês, você precisa defender a sua ideia se utilizando de muitos argumentos. E argumentos que você pesquise e tenha certeza que estão corretos, para você poder publicar
e ter uma veracidade dentro desse artigo, certo? Respondam agora em voz alta para mim, aí de casa, tá? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Você já conversou com alguém de opinião diferente da sua? Todos nós já passamos por essa situação, mesmo que crianças. Em conversas assim, você teve que explicar por que pensava diferente? Em debates, você percebeu que faltavam informações para defender ou explicar o que pensava? Aqui eu quero perguntar para vocês, com sinceridade, se isso aconteceu. Se a resposta for sim, o que você precisa fazer? O que a coruja faz? Ler mais. Se apropriar do conhecimento, para você não passar esse vexame de não conseguir defender a sua opinião com argumentos. Porque muitas vezes nós temos uma opinião sobre determinado assunto, mas faltam palavras para a gente defender essa opinião. E nós só vamos conseguir se a gente fizer um estudo detalhado, uma pesquisa, muitas leituras, tá bom? Sim. E quais são as características desse gênero, professora Tati? Bom, ele é utilizado para expressar um posicionamento. As pessoas que utilizam esse gênero para escrever, eles utilizam para expressar um posicionamento. Para convencer o leitor sobre o ponto de vista defendido. Ele vai expressar a opinião dele e vai convencer o leitor sobre esse ponto de vista, com muitos argumentos baseados em pesquisas. E geralmente ele se refere a algum problema recente e está aí coletivamente na sociedade, tá? A estrutura do artigo de opinião. Bom, é uma estrutura simples, geralmente vem com um título breve, nesse título a gente já consegue ter pistas do tema. Depois nós temos uma introdução, na introdução que a gente expõe as ideias, o autor vai fazer a exposição de ideias dentro da introdução. No desenvolvimento, ele vai pegar essas ideias e defender com argumentos. E na conclusão, o autor vai dar uma solução para as questões tratadas dentro do desenvolvimento, tá? É muito fácil. Você precisa só ler bastante para poder fazer um belo artigo. E, já que estamos falando em produção, eu vou dar algumas dicas para produzir um artigo de opinião. A primeira é que um bom artigo de opinião está atento e investiga em detalhes o problema. O problema, geralmente, é de ordem coletiva. Você precisa fazer pesquisas sobre o assunto, pensar em possíveis soluções, elaborar uma estratégia de construção do texto, selecionar as informações novas, mais recentes, para que as pessoas estejam aí antenadas com o que está acontecendo, tá bom? Bom, e a linguagem formal, objetiva e argumentativa. Professora, mas dentro do artigo de opinião, eu sei porque eu estou antenado, tem fato e opinião. E a gente sabe que a opinião é subjetiva, sim, mas os fatos têm que ser objetivos. Por isso a gente utiliza a linguagem objetiva. E na argumentação, a linguagem é subjetiva, tá bom? E agora, vamos à habilidade que a gente vai trabalhar em nossas questões nessa nossa primeira aula. A habilidade é a EF05LP09, que diz o seguinte: distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos e publicitários. Bom, o nosso gênero, artigo de opinião, ele está dentro desse tipo textual, beleza? E nós vamos distinguir agora, dentro dos textos que eu vou apresentar, fato de opinião. Isso vai ser o nosso central aqui de habilidades, mas nós vamos trabalhar também outros elementos aí dentro da língua portuguesa, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro, que é a diferença entre fato e opinião. Só para vocês já ficarem aí ligadinhos sobre essa diferença, né? O fato, as informações são objetivas e inquestionáveis. Eu não posso chegar e dizer o que eu penso sobre aquele fato e mudar o fato, porque o fato não vai mudar. Eu posso dizer a minha opinião sobre ele, que é subjetiva e questionável. Por quê? Porque existem várias opiniões sobre o mesmo fato. Ainda não entendi, professora. Então vamos lá. Vou colocar aqui 6 frases e vocês aí de casa vão responder se é fato ou opinião.
A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Jogar xadrez é mais legal que jogar futebol. As aulas estão sendo remotas e pela TV. Prefiro 1000 vezes aula presencial. Vamos lá. A Covid é o nome da doença causada pelo coronavírus. Fato ou opinião? Se você respondeu fato, acertou. Nós não podemos mudar isso. O nome não é gripe, não é catapora, é Covid-19. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Fato ou opinião? Bom, aqui a gente tem uma opinião. Porque se eu não gosto de brigadeiro, para mim ele não vai ser o melhor doce do mundo. Eu posso mudar. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Também é um fato. Não posso mudar isso. Jogar xadrez é mais legal que jogar futebol. Aqui a gente está diante de uma opinião, porque se eu gosto de futebol, o xadrez já não vai ser mais legal. As aulas estão sendo remotas e pela TV. Um fato. Embora a opinião de muitos seja pela aula presencial, que é uma opinião. Beleza? Então, todo mundo compreendeu? Agora, hora da atividade. Nós vamos para o nosso primeiro texto, que diz o seguinte. Lendo aqui junto comigo. Por que sou contra o Uber? De Marcelo Freitas. Primeiramente, porque não te oferece segurança. O Uber é um aplicativo criado por um americano chamado Travis Kalanick, que não se importa com nada além do seu bolso, transferindo todo o risco do negócio para o escravocrata motorista contraventor, artigo 47 e 43 da LCP. Hoje em dia ele vive em Singapura, tem 3 holdings no Panamá e após vários processos nos Estados Unidos com condenações por violar leis trabalhistas na ordem de 300 milhões de dólares, 2 condenações, uma na ordem 22 milhões de dólares por não checar os antecedentes criminais dos seus motoristas e outra de 12 milhões de dólares por vender os dados dos usuários e partners para outras empresas e, em decorrência, mudou a sede para Amsterdã. Também nos Estados Unidos, 3 estados, Illinois, Kansas e Ohio, por meio de referendo, a própria população por bem decidiu proibir. Foram 6 mil casos de crimes sexuais entre os anos de 2013 e 2015, a fonte é Olhar Digital e etc., e 4.754 reclamações de toda a sorte no site Reclame Aqui, só em 2015, com aproximadamente 20 mil carros. Já as concorrentes, 99 e Easy Tax, com 250 mil táxis, tiveram juntas aproximadamente 1.500 reclamações. Quanto às leis brasileiras, o Uber fere as normas. E continua, o artigo é muito grande, não deu para colocar todo aqui. E o nosso próximo é outro que tem o título Uber e as mudanças necessárias na sociedade, de Victório Gale. Nos últimos meses, tenho acompanhado diversas notícias divulgadas pela imprensa envolvendo discussões sobre o tema. Há, na classe política, quem defenda equivocadamente a proibição do Uber. No Brasil, um cidadão não pode ser impedido de exercer um trabalho honesto e lícito. Logo pensei, só ocorre isso no Brasil. Um país onde não se pode trabalhar e inovar. Estou tratando sobre este tema desde fevereiro do ano corrente e tenho estudado para tratar o assunto com justiça. Uma das conclusões é pela liberação do serviço. O lucro sadio proveniente da livre iniciativa é desejável e defendido na Constituição do Brasil desde o seu artigo 170 até o 192. Além disso, temos nas Escrituras Sagradas, em vários trechos do Velho e do Novo Testamento, a defesa do trabalho e da livre iniciativa. Cito como exemplo 2 Tessalonicenses 3, 1 e 18 e Provérbios 22, 29, dentre tantos. Este é o momento de aceitar o novo, ainda que cause estranheza em alguns. Bom, temos aqui 2 textos. E como vocês puderam perceber rapidamente, os 2 tratam de opiniões diferentes, mas sobre o mesmo fato. E essa pergunta eu vou deixar para vocês ficarem aí pensando sobre que fato é tratado nos 2 e qual a opinião dos 2. Mas antes eu quero dizer para vocês que aqui, como vocês percebem, ele utiliza
ele se utiliza de pesquisas. Ele fez muitas pesquisas, porque para ter esses dados, ele precisou fazer pesquisas. Para vocês verem como para produzir um artigo, precisamos fazer pesquisas. Aqui embaixo, ó, tem a fonte de onde foi retirado esse artigo. Quem escreveu, colocou esse artigo aqui. A fonte é essa. E o outro artigo, ele foi de outro site também, ó, o sonoticias.com.br. Nós temos que verificar a veracidade das notícias, um site muito mais confiável que o outro, certo? Mas são duas opiniões sobre o mesmo fato. E o que eu quero deixar para vocês vamos lá. Os textos, eles apresentam a mesma opinião? O autor do primeiro texto tem a mesma opinião do autor do segundo texto? O primeiro texto, percebam que o primeiro autor está se posicionando contra o aplicativo Uber, contra os outros aplicativos também. Ele cita o 99, Waze. Então, será que eles têm a mesma opinião? Porque o segundo não está se posicionando contra. Qual é a opinião defendida no texto 1? Ele é contra ou a favor? E no texto 2, é contra ou a favor? Qual o fato que é presente em ambos os textos? Vocês conseguiram perceber a diferença dos fatos e das opiniões? Vocês querem um tempinho para pensar? Olha, eu tenho assim 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu trago a resposta para vocês. Bom, os textos, eles apresentam o mesmo fato. Qual que é o fato? O Uber na sociedade, a inserção do Uber na sociedade, porque até então nós tínhamos apenas táxi, bem regulamentado, tudo direitinho, e o texto 1 é contra o Uber na sociedade e o texto 2 é a favor da circulação do Uber. Então vejam como são opiniões diferentes sobre o mesmo fato. E nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente já na nossa segunda aula. Agora eu quero que vocês deem um tempinho só para ir beber água ao banheiro e a gente está de volta já para a segunda aula, tá bom?